Fala galera, beleza? Hoje a gente está voltando aqui nas nossas aulas sobre diodo e eu vim trazer para vocês aqui uma abordagem mais específica sobre as 3 regiões de operação desse nosso diodo. Eu vou começar aqui a nossa aula relembrando da nossa curva característica do nosso diodo, onde a gente tem aqui primeiramente a região de polarização direta, que é onde o nosso diodo conduz. A gente tem a polarização reversa, que é onde o nosso diodo não conduz, e a gente tem a região de ruptura, que é onde o nosso diodo infelizmente passa a conduzir no sentido contrário. Vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Na polarização reversa, nós temos que o nosso diodo não conduz e a única corrente que passa pelo nosso diodo é a corrente de fuga. Essa corrente costuma ser da ordem de nanoamperes ou menor. Como essa corrente de nanoamperes é muito pequena, então geralmente a gente ignora esse valor e considera que a corrente no nosso diodo é igual a 0 amperes. Se a gente reduzir a tensão reversa no nosso diodo, a gente vai em algum momento atingir a tensão de ruptura. Nessa tensão de ruptura, o nosso diodo ele começa a conduzir no sentido contrário. Ele é a porta de entrada para a nossa região de ruptura. O nosso diodo começa a conduzir no sentido contrário e geralmente nós não desejamos que o nosso diodo opere nessa região. Então, na prática, o que a gente faz é utilizar um diodo cuja tensão de ruptura seja bem maior do que a maior tensão que a gente vai estar operando. Então, se eu vou estar operando ali com 200, 300 volts, eu pego um diodo cuja tensão de ruptura é 600 volts, por exemplo. E aí a gente fica bem confortável para trabalhar nesse nosso diodo. Alguns diodos operam nessa região de ruptura. Esses diodos são chamados diodos Henrys e a gente vai estar falando sobre eles aqui em uma aula mais à frente. Agora eu vou estar comentando aqui com vocês sobre a nossa região de polarização direta, valendo lembrar que nessa região o nosso diodo conduz. Nessa região nós temos várias modelagens matemáticas e eu vou estar comentando um pouquinho aqui sobre cada uma delas. A primeira modelagem que a gente tem é a modelagem do diodo ideal. Nessa modelagem, a queda de tensão no nosso diodo é nula. E quando é que a gente pode aplicá-la? Quando eu estiver trabalhando com tensões em que a queda de tensão de 0,7 do nosso diodo puder ser desprezível. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com 100 volts, 200 volts, 600 volts, uma queda de tensão de 0,7 volts é algo muito pequeno, algo que nós podemos desprezar. Portanto, poderemos, para facilitar os nossos cálculos, trabalhar com o modelo de diodo ideal. Quando trabalharmos com tensões menores, aonde esse 0,7 já importa, nós podemos utilizar o modelo de queda de tensão aproximada. Nesse modelo, a queda de tensão do nosso diodo quando ele estiver conduzindo é considerada como sendo 0,7 volts. Lembrando que isso é para o caso dos diodos de silício. Um outro modelo que nós temos utilizados para amplificação de alguns sinais específicos é o modelo para pequenos sinais. Esse modelo apenas é utilizado para amplificação de sinais em torno de alguns milivolts. Geralmente, operando nesse modelo, nós temos que o nosso diodo apenas operará em uma pequena região da curva exponencial. Dessa forma, nós podemos aproximar essa curva para uma reta, facilitando os nossos cálculos. Eu não vou adentrar nesse assunto, ou melhor, nesse modelo, pois ele é utilizado apenas para algumas aplicações bem específicas de diodos. O próximo modelo que eu tenho é o modelo exponencial. Esse modelo é conhecido por ser mais preciso, só que a desvantagem, devido a esse aumento de precisão, é que a gente aumenta a complexidade e o modelo se torna não linear. Esse modelo é dado onde a corrente do nosso diodo é função da tensão. Só que, como eu disse para vocês, é um equacionamento não linear. Então a gente tem aqui a nossa exponencial. Vocês veem então que a nossa corrente vai ser uma corrente de escala vezes a exponencial da própria queda de tensão no meu diodo, dividido por eta,
que é chamado de fator de idealização, vezes VT, onde esse VT é a minha tensão térmica, geralmente aproximada aí para 26 mV quando estamos trabalhando com a temperatura de 25 graus Celsius. Ainda sobre essa nossa equação aqui, nós podemos trabalhar ela aplicando o logaritmo natural e com isso a gente chega nessa segunda equação. Desta forma, nós vamos obter que a tensão no nosso diodo vai ser agora a função da corrente. Esse é o nosso modelo exponencial. Nós vimos hoje, então, um pouco mais sobre as três regiões de operação no diodo. Por essa aula é só. Na próxima aula eu vou trazer uma abordagem mais específica sobre esse nosso modelo exponencial, já com um olhar um pouco superior.